Fala aí, gurizada! Vamos tentar dar uma resumida no que tem acontecido com o Inter nessa janela FIFA, né, dos jogos da seleção brasileira e das outras seleções. Tem muita informação de bastidor do Inter, até em função dessa concorrência aí para a presidência, que a gente só vai ter o resultado ali depois do dia 9 de dezembro, que é quando tem os votos do pátio, né? Que são os sócios que vão lá votar. Até então tá se falando muita coisa, cara. Aquela politicagem no Inter. Do lado do Melo, a gente tinha informação que teria o Sonda como investidor. Agora do lado do Barcelos, o Barcelos veio com uma foto lá do Elusmar, que é o rei da soja, lá falando que se o Barcelos for eleito, ele vai investir no Inter. Porém, tem a situação em que a fortuna dele, que segundo a Forbes lá são 30 bilhões, é da família dele, então acho que ele não tem essa autonomia tanto quanto o Sonda, que é um cara que não tem herdeiros e que é bilionário também, porém não tem... Cara, ele não tem filho, não tem ninguém, o filho maior dele é o Inter, então acho que é um investimento um pouco mais confiável. Justamente só porque tem histórico no Inter e porque, né, não tem essa galera de família que pode se meter no que ele pretende fazer com o dinheiro dele. Se falou muito sobre Gustavo Scarpa, eu nem quero perder muito tempo com isso, porque já se falou muito. Gustavo Scarpa, eu acho que a princípio a torcida do Inter tem que tirar ele da cabeça. Atlético Mineiro sim tinha feito uma proposta por ele, mas já recuou dessa proposta porque fez a proposta, depois foram ver que o salário dele era um salário muito alto, e isso ia mexer muito com o orçamento do próprio Atlético, então acho que se enquadra mais ou menos no lance do Inter também. Mesmo que venha um empresário de fora, eu acho que o Scarpa, ele não... Eu acho que é um bom jogador, tá? Acho que no Brasileirão aqui, pra jogar no Brasil, ele ia sobrar ainda, mas eu acho que não é aquele jogador que vai ter um investidor, assim, pra chegar e bancar. Sabe, como foi feito na época do D'Alessandro, ou como foi feito no Grêmio agora pro Soares. Eu acho que não é esse nome, então eu acho que a torcida do Inter tem que tirar um pouco esse nome da cabeça aí, que eu acho que isso é mais politicagem de campanha, tá? A notícia ruim pra nós é que o Vitão não quer assinar o pré-contrato com o Inter, né? O contrato dele se encerra na metade do ano que vem. E quando eu falo Vitão, o staff dele, tá? Eles não querem assinar porque tem sondagem de fora do Brasil pelo Vitão e talvez ele saia sem o Inter receber nada, porque ele vai ficar livre no mercado em função ainda daquele lance de guerra com a Ucrânia e tal. Ele tem um empréstimo com o Inter até metade do ano e metade do ano ele tá livre. Então, o Inter fez proposta ali, eles não aceitaram. Também talvez seja o empresário dele ali só dando uma valorizada no passe. Mas não tem nada com o Vitão ainda e talvez ele não fique no Inter para o próximo ano, tá? Já o mercado, o Inter tá renovando o contrato dele por mais um ano. O mercado ele já tem uma idade um pouco avançada. O que é complicado falar no futebol hoje em dia, porque se o cara se cuida, ele pode jogar muito. Tendo em vista que na última Copa do Mundo tinha jogador lá com 41 anos. Mas o mercado renova por mais um ano no Inter. Diz que ele quer se aposentar no Inter. Então talvez, se ele estiver bem no final da próxima temporada, talvez renove por mais um ano. E aí a gente vai ter no mercado lá. Se ele continuar jogando como ele tá jogando e fazendo os gols que ele faz de cabeça, me serve muito. Maurício, tá? O Maurício, ele teve proposta já um tempo atrás da Inter, né? Inter do Messi. Antes do Messi pra lá, antes do projeto Messi, tinha tido sondagem dele, até proposta, só que não chegaram no valor que o Inter queria. E o Inter também que naquela, assim, a proposta que chegou pro Maurício até agora não é nem perto do que o Inter espera receber. Lembrando que o Inter tem acho que 50% do valor do jogador. Então o Inter não recebe o valor total. Por isso que quando chega uma proposta que às vezes o pessoal pensa, não, mas tem que vender, é muito dinheiro. Não, mas só metade desse dinheiro do Inter. Então o Maurício, por enquanto, não tem nada. Eu tenho muita esperança que ele fique no Inter. Inclusive, em alguns vídeos para trás, eu falei que seria uma das melhores contratações para 2024, seria segurar o Maurício no time. E eu continuo acreditando nisso, tá, gente? Bom, eu queria falar um pouco sobre sugestões, porque assim, com essa pauta, né, das direções ali, do Melo e do Barcelos, acabou criando um entra falando, quando eu assumi o Inter tinha um bar no CT do Inter, lá onde os guris dormiam e tal. Essa história do bar, cara, esse bar, o Inter alugava lá um espaço e esse espaço era relocado, tá? Sabe aquele futebolzinho que a gente joga às vezes na sexta-feira? Era um lugar assim. Então, tipo assim, os caras alugavam uma quadra lá e tinha um bar lá que de fato vendia álcool, né? Álcool, cerveja e tal. E aí ficou nessa coisa que do jeito que o Barcelos falou, parecia que eles vendiam bebida até para os jogadores da base do Inter. Assim, ficou um negócio meio esquisito, mas eu acho que desnecessário, declaração desnecessária, porque... Cara, por mais que tenha politicagem, é o Inter. Eu sempre penso que os caras não podem botar política acima do Inter. Qualquer coisa que vá prejudicar talvez uma imagem de um guri da base que possa estar ali bebendo, pode prejudicar uma venda no futuro desse guri. Enfim, cara, um bagulho totalmente estúpido. Mas falando em base, o que eu queria trazer pra vocês, deixa eu até mudar aqui a minha câmera aqui, é falar um pouquinho de base de fato, tá?
Essa imagem que vocês estão vendo aí é o Dalla Corte, tá? Esse guri, ele já tá treinando com os profissionais, inclusive ele chegou a jogar já, ele entrou naquele jogo contra o Curitiba e ele fez um pênalti. Mas esse guri na base, cara, ele joga muito, ele é muito promissor. Não é à toa que ele foi pro profissional e no bid lá ele já tava como atleta do profissional do Inter mesmo, não tá mais como base. Então eu acho que o Inter tinha que dar agora, gauchão, dar uma rodagem pra esse guri. Porque assim, ó, esse exemplo, por que eu falei no Vitão, por que eu falei no mercado? Cara, olha só, a gente tem um baita zagueiro formando. Talvez se jogar um gauchão bem e pegar confiança, ele pode estar para o grupo do Inter, do Brasileirão, né? Se o Inter, se tudo der certo pro Inter, vai jogar no máximo a Sul-Americana, mas vai ter que botar todas as fichas no Brasileirão, que é aquilo que a gente vem falando com bastante tempo. Pra tu botar as fichas no Brasileirão, tu tem que ter grupo. E às vezes a gente tem soluções em casa, como é esse guri da La Corte. Outro cara que eu vou botar aqui pra vocês, que é um guri, esse guri aqui, cara, Ricardo Matias, o nome dele, um centroavante, cara, um cara alto. Ele... Por que eu tô falando nele também? Há um tempo atrás, vocês vão lembrar que o Inter investiu, acho que foi 1 milhão, cara, no Cadorini, que era um guri que o Inter trouxe de fora. Não lembro qual era o time do Cadorini. Não lembro se era Ferroviário, eu não lembro. Não, acho que o Ricardo Matias veio do Ferroviário. E o Inter botou, ele subiu, né, o Cadorini, e o Inter na época optou em ficar com ele e gastou 1 milhão. Cara, às vezes a gente tem esse guri na base, velho. É isso que eu fico meio puto, assim, cara. Às vezes a gente tem jogador bom na base, só que a torcida do Inter também não tem paciência, né, cara? Às vezes entra um guri e faz uma ou duas rateadas ali e a torcida já cai em cima e não tem paciência. Se vocês forem analisar, inclusive, outro toque, tem um canal no YouTube que é Base Colorado, o nome que tu encontra vários vídeos da gurizada da base do Inter. E ali tu consegue enxergar, cara, tem vários jogadores promissores. Claro, alguns eles não sobem e desempenham como na base, é normal, cara, mas tu tem que ter paciência. A gente teve o Estevão no ano passado, cara, ele era craque na base, velho. E aí no Inter ele entrou, claro, ele foi torrado porque ele perdeu aquele pênalti contra o Caxias e ele foi escanteado, velho. Ele foi escanteado. Mas, cara, se pegar o exemplo agora do Tauan Lara, que é um guri que acabou de ganhar a medalha de ouro lá com o Brasil, e comparar com a contratação do Dalbert, velho, essas coisas que eu não entendo. Pô, o Tauan Lara ele jogou muito na base, tudo bem, no profissional ele deu umas rateadas, tá? Ele deu umas mancadas, ele perdeu bola que gerou no ataque, ele perdeu bola no ataque do Inter que gerou contra-ataque e gol contra a gente lá no começo do ano, e gol importante, acho que foi até na Copa do Brasil. E aí ele tomou esse gelo. Com o Kudê ele não vai jogar, cara. Não é à toa que ele tava agora no último jogo ali, né, já tava no Beira-Rio de novo, né? Depois já dos jogos da seleção. O Dalbert machucado, o Nico Hernandes machucado. Ele botou o Nico Hernandes desfalcado ali, com a perna machucada, mas não botou o guri, que é lateral esquerdo de origem. Inclusive na base ele até fazia umas de ponta esquerda às vezes, tá jogando bem pro ataque. Mas eu tô dando exemplo dele, cara, porque assim, esse Ricardo Matias é muito promissor. Ele tem várias jogadas dele que ele faz muito bem o pivô. Como eu falei, ele é um cara alto. Tu vê que ele se desloca muito bem. Ele faz bem às vezes do pivô, né? De segurar a bola pro atacante vir de fora e bater. Ele é bom cabeceador. Enfim, cara, um jogador bem promissor que a gente tem na base. É bom guardar esse nome. Outro jogador da base que está se falando bastante é esse aqui, ó, cara, Gabriel Carvalho. Aí já é um cara mais com característica de camisa 10, tá? Esse é outro cara que dá pra anotar o nome aí e ver que daqui a um tempo, se o Inter tiver paciência e deixar esse guri entrar aos poucos, talvez no gauchão, cara, ele pode ser uma baita solução. Agora é o seguinte, a gente tem Alan Patrick, por exemplo, não joga o próximo jogo contra o Bragantino, tá? A gente não tem reserva pra ele, velho. Talvez vai ser o Pedro Henrique improvisado ali. Ou o Kudê, como ele é apaixonado pelo Depena, talvez ele coloque o Depena. Mas eu acho que, por ser em casa o jogo, ele vai botar o Pedro Henrique. Mas às vezes tu tem um guri como esse no grupo, entrosado, com alguns minutos já no profissional, é o guri pra entrar no jogo, cara. Se vocês forem observar algumas jogadas desse guri, cara, pô, ele tem uma baita visão, velho. Ele encontra os espaços. Tentem entender o que eu tô falando. Guardadas as proporções, ele tem uma visão no estilo meio Alan Patrick. Guardadas as proporções, tá? Ele é um guri muito novo ainda. Mas assim, cara, sobe ele profissional, bota pra treinar com os caras, bota ele no gauchão pra dar umas minutagens. Eu vou dar um exemplo aqui, mas se atentem que é um exemplo, tá, gente? De um guri que foi muito destaque nosso, era considerado craque na base e hoje em dia ele é
considerado craque. Claro, joga lá no Japão, é um futebol bem menos competitivo, mas vocês lembram do Andrigo, cara? Tá jogando muita bola lá e ídolo dos caras lá. E, cara, o Andrigo, ele foi craque do Gauchão. Tudo bem, é o Gauchão, cara, mas é um sinal que ele era um jogador que o Inter não teve muita paciência, cara, e logo se livrou. Ah, ele não rendeu o que ele rendia na base. Cara, hoje no Japão ele tá jogando. Hoje ele me servia no banco do Inter pra grupo. Se vocês olharem aqui meia dúzia de jogada dele, procurem o Andrigo na internet. Dê uma olhada nos vídeos do Andrigo no YouTube. De novo, é campeonato japonês. Mas, cara, pra grupo do Inter não serviria numa situação como essa. Agora o Alan Patrick machucado, o Alan Patrick suspenso, quer dizer, não serviria o Andrigo no grupo? É de se pensar. Então é isso, gurizada. O que eu queria falar pra vocês eu acho que na base a gente tá aí, o Inter tá atrás agora do guri, deixa eu voltar aqui a tela, minha tela maior ali. O Inter tá atrás daquele Isaac, que é do Atlético Mineiro, né, que é um guri também promissor de base, um atacante alto, mais ou menos nessa mesma pegada que a gente tem o Ricardo Matias ali, e eu acho que base o Inter sempre tem que investir, cara, tem que dar mais, a torcida do Inter, velho, tem que ter uma consciência de tentar ter um pouco mais de paciência com a gurizada, velho, e não queimar toda vez que o guri entra e erra. Eu prefiro muito mais um guri que o Inter não investiu comprando, investiu na base, investiu na carreira do cara, mas um Tauan, por exemplo, eu prefiro aturar um Tauan na lateral esquerda errando e pelo menos é um patrimônio do clube, do que tu contratar um cara de fora que nem o Dalbert, tu tem que fazer uma compra, se bem que ele fez um contrato, ele acaba no final do ano, eu acredito que ele vai embora, né? Mas é uma estupidez pra mim, cara, porque ele não é um cara, se tu comparar com o Tauan lá, ele não é um cara que dá um acréscimo, tu entende? E às vezes a gente tem a solução em casa. Bom, é isso aí, gurizada, do Inter, a gente vai ter mais notícias com mais certeza a partir do dia 9, né, que é, como eu falei, o dia da eleição dos sócios, e aí a gente vai saber se fica Barcelos ou Melo. Obviamente eu acho que o Melo ganha mais por demérito do Barcelos do que por mérito do Melo. Eu acho que a gente tá meio fraco de candidato, mas a gente vai meio que no menos pior. E torcer para que, né, a gente precisa aí ganhar pelo menos, cara, pelo menos eu acho que a gente joga 4 partidas ainda, Bragantino, Corinthians, Botafogo e Cuiabá, a gente tem que ganhar pelo menos mais uma para ficar tranquilo. E se for essa contra o Bragantino, que é em casa, a gente já resolve, já fica um pouco mais relaxado no final de Brasileirão. Beleza? Gurizada, se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Inscrevam-se, eu vejo que a galera tá vendo, isso é bem legal pra mim, mas pô, se todo mundo que estivesse vendo ali, se metade estivesse se inscrevendo, isso é muito massa, e os comentários também são muito importantes, tá bom? Por enquanto é só, gurizada, eu fui!